Vamos ver aqui como que aparece a minha tela. Pronto, todo mundo está vendo os slides. Tivemos um início de conversa bem gostoso. Pude matar a saudade de algumas vozinhas aí que conversaram comigo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Esse nosso contato, ele é essencial para a construção dos conhecimentos das práticas pedagógicas e identidade docente. Então, já adianto que o meu coração está aqui borbulhando de amor por vocês, porque o que é um professor sem aluno, né, pessoal? Então, é muito bom nós termos a oportunidade de utilizarmos dessas ferramentas, que nem todas as instituições possuem, para nos aproximar nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Me coloco à disposição se vocês quiserem conversar, se vocês estiverem passando por alguma dificuldade. Alguns já têm o meu WhatsApp, quem quiser pode pegar aí com os amigos para nós conversarmos e para nós nos mantermos juntos, o mais próximos possíveis nesse período. Vamos sim verificar a possibilidade de criar um grupo em alguma rede social. Acho que o Facebook dá para a gente criar um grupo secreto para que nós possamos ali discutir, fazer perguntas, desabafar, conversar sobre o assunto ou não, mas para que nós possamos, então, estarmos juntos nesse período tão difícil. Já estou amarela aqui, sem vitamina D, já faz 20 dias que eu não tomo sol. Vocês também estão amarelinhos, que eu vi aí pelos vídeos. Então, tudo contribui, né, para que a gente, às vezes, fique mais cabisbaixo, mais desanimados, mas contem comigo, vocês não estão sozinhos. Então, hoje é dia 31/3, transmissão da nossa aula ao vivo, mudou o slide aí para vocês, né, pessoal? Sim? Sim. Sim. Beleza, aí sim. Então, nossa primeira aula transmitida ao vivo, quero acreditar que as aulas do dia 17 e do dia 24/3, que foram aulas gravadas, quero acreditar que vocês acessaram. Se alguém teve dificuldade para acessar, me avisa, após a aula nós vamos conversar ainda um pouquinho mais com os microfones e câmeras abertas, então venham conversar comigo, eu posso mandar o link por um outro canal e a gente vai se virando de acordo com o que a gente consegue. Tá joia? Então, essa revisão aqui, essa aula de revisão, eu vou utilizar para nós conversarmos sobre a sessão 3 da unidade 2, porque hoje será a sessão 2, então a gente ganha mais um tempinho aí para abordar com mais tempo os conteúdos, e a prova 1, então, de início, está cancelada. Pessoal, vocês fizeram o AVA da unidade 1 e da unidade 2, até o dia 27/3, que eu sei, e alguns alunos já garantiram a pontuação parcial dessas atividades. Então, alguns alunos aqui fizeram as 2 unidades, teve aluno que fez uma unidade e a outra não conseguiu, teve aluno que não fez nenhuma, tem aluno que passou mais ou menos pela 1 e mais ou menos pela 2. Então, assim, essa pontuação, ela já está registrada no AVA. Vocês conseguem verificar lá se vocês ganharam os 200 pontos, se vocês ganharam nota parcial. Eu sei que muitos estavam com dificuldades para acessar o AVA até então, por conta das disciplinas que não estavam confirmadas, ou alguma inconsistência do sistema. Então, mas mesmo assim eu tive que entrar lá e pontuar quem fez e quem não fez. Então, quem estava com essas dificuldades do AVA e por um acaso não está com a pontuação de 200, porque apareceu para mim que não foi feito, vem conversar comigo, faça a conclusão dessas unidades e aí em seguida eu faço a retificação de pontos, a correção de 100 para 200 pontos, tá? Mas nós temos um prazo para cumprir essa tarefa agora que me parece que a maioria, pelo menos, já está com acesso normalizado ao AVA, tá? Então, vamos ver aqui, hoje é dia 31, vamos colocar aqui até a próxima aula, dia 7 de março, para quem não conseguiu concluir o acesso à unidade 1 e à unidade 2, possa concluir. E aí, depois venham falar comigo sobre a correção da pontuação, tá bom, pessoal?
Mas estou vendo aqui que, assim, grande parte concluiu. Muita gente também concluiu pela metade, ou seja, não concluiu, né? Mas entrem lá e façam durante essa semana, clicando em todos os links da unidade 1 e da unidade 2 e respondendo lá as questões, tá bom? Nossa aula hoje, então, é pertinente à unidade 2, condições para aprender. A unidade 2, ela inicia-se, né, dando continuidade, né, da sessão anterior, da aula gravada, permeia-se em relação a esta pergunta: quem garante, né, o direito de todo aluno aprender? E quando a gente fala de todo aluno, é todo aluno. E aí, quando a gente olha, né, para as diferenças, para as diversidades, para as dificuldades, a gente toma conta do tamanho do desafio que um professor tem ao encabeçar uma sala de aula diante de tanta diversidade. E hoje nós iremos, então, conversar sobre as condições da aprendizagem. Esses slides aqui, eles são da aula passada, então eu só vou passar por eles para que vocês relembrem um pouquinho, que nós conversamos um pouquinho ainda sobre a história, né, da docência no Brasil. Conversamos que a escola de análise, ela critica a forma com que a docência no Brasil é escrita, sob os parâmetros políticos de um Brasil colônia, de um Brasil império, e que a escola de análise, ela dá prioridade à historiografia da educação no Brasil por meio dos seus objetos, relato dos professores, quem foram esses alunos, como eram os ambientes de aprendizagem, como se dava essas aulas, e não somente por datas, marcos históricos ou relato de grandes heróis como Paulo Freire, Gil, e tantos outros atores conhecidos na literatura. Aqui eu dei uma atividade para vocês registrarem no diário de campo, então não deixem de fazer, pessoal. Anotem aí essas perguntas para vocês responderem no diário de campo, porque no final desse processo, vocês irão reler essas informações e verificar quanto vocês amadureceram, quanto vocês mudaram de opinião ou não, em perguntas que foram. Quem que está com o microfone aberto aí, por favor? Isso. Então, não deixem de registrar as respostas dessas perguntas no diário de campo. Conversamos também sobre uma situação-problema, também que deve ser registrada no diário de campo, então não deixem de fazer, já tem bastante atividade aí acumulada para o diário de campo de vocês. Conversamos sobre alguns artigos que permeiam a Declaração Americana e a Universal dos Direitos Humanos, como que o direito, né, da aprendizagem, ela se configura nesses documentos, e eu também propus a leitura das páginas 14 a 26 do livro Direito Humano à Educação, porque somente através da leitura das páginas 14 a 26, vocês vão poder registrar lá no diário de vocês a resposta da seguinte pergunta: por que a educação é um direito universal? Então, leiam, as páginas de 14 a 26 compõem esses capítulos, são 10, 12 páginas aí que compõem todos esses tópicos e que vão subsidiar a resposta para a pergunta: por que a educação é um direito universal? Não deixem de ler esse documento, muito importante. Conto com a motivação e a participação e o engajamento de vocês na elaboração dessas atividades. E hoje, pessoal, eu coloquei lá... aqui eu só estou mostrando para vocês, ó, o link deste livro aqui, tá? O link está lá, ó, na pré-aula da unidade 2, Direito Humano à Educação, leitura das páginas 14 a 26, não tem erro. Conversamos sobre a escola, né, como uma base de conhecimento acumulado para a sociedade, de que ela oportuniza a inserção social e política, tanto para a formação de cidadão,
que ela beneficia crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres para obter uma profissão melhor, um melhor engajamento na sociedade por meio dos aprendizados construídos na escola. Conversamos sobre a formação do cidadão que vai acoplar uma sociedade cheia de direitos e deveres, e como a escola está a serviço, indiretamente ou diretamente, com foco mais nisso ou não, como a escola ela está para formar cidadãos que vai compor futuramente uma sociedade, ou que já a compõe, é inevitável nós não falarmos, né, de currículos escolares. O que permeiam esses currículos, o que está dentro desse currículo e o que faz parte, quais são os conhecimentos que são registrados nos currículos escolares e que os professores têm que dar conta no final do semestre. Conversamos também sobre a universalização e o acesso à educação, e que o Brasil está à frente de outros países aqui na nossa América Latina em relação à universalização do acesso à educação. No Brasil, nós já temos a educação para todos muito mais perto de uma realidade do que de uma utopia. E essa organização de conhecimentos que acontece dentro... Alguém está com o microfone aberto aí, está dando eco. Essa organização curricular, ela só é possível mediante o apreço dos documentos que organizam os conhecimentos a serem ministrados na escola pelos professores. E aí nós temos, então, o aparecimento dos parâmetros curriculares nacionais, um documento muito citado em concursos públicos, muito citados na literatura ainda hoje, mesmo não sendo um documento mais válido. Hoje nós temos a Base Nacional, propaga os referenciais curriculares de diversos estados, visto que o Brasil é um país muito grande, de diferentes culturas, então o que eu ensino no Paraná não é o que eu ensino no Amazonas, por exemplo, devido à região, à cultura, os costumes, então aquilo que o Estado ele organiza para cada região, ele está documentado em referenciais curriculares estaduais, e não somente numa base nacional comum. Ele é parte, né, desse documento piloto que norteia as diretrizes de todos os estados do nosso país. E aí eu conversei também com vocês na aula gravada que vocês precisavam elaborar 3 questões relacionadas a este artigo aqui, agora um outro documento, a democratização do ensino e a polêmica conceitual de José Sérgio Carvalho, um documento muito precioso. Então vocês vão levantar 3 questões, não precisa respondê-las, e vão me enviar no AVA até hoje. Olha só, até hoje, dia 31/3. Então, não esqueçam de fazer essa atividade, muitos já, inclusive, me encaminharam. Ainda não respondi a todos, mas, com certeza, cada mensagem será acessada. E aí, pessoal, pegando um gancho, né, da aula anterior, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as condições para aprender. E aí, lá na unidade 2, eu coloquei para vocês, ó, o artigo Democratização do Ensino da Polêmica Conceitual. Esse artigo é o artigo que vocês vão utilizar para elaborar as 3 questões. Essas 3 questões aqui, ó. Democratização do ensino e a polêmica conceitual. Olha lá, democratização do ensino e a polêmica conceitual, lá na unidade 2. Tudo bem? Hoje à tarde coloquei também um filme para vocês assistirem, comendo pipoca, nesse tempo de isolamento social. Quer programa melhor, gente? Assistir um filminho? Esse filme, ele retrata um pouco da história da docência no Brasil, Anchieta, né? O nome do filme. Então, é importante que vocês estejam assistindo, para vocês verem quão detalhada, quão embasada é a história, né? Não é tão superficial quanto a gente aborda nos nossos pequenos momentos de aula. Tem lá também a aula gravada, que foi da aula passada,
Coloquei também na pós-aula o livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, que nós vamos conversar um pouquinho ainda sobre ele hoje, durante essa aula. E coloquei também um outro artigo para leitura. Então, pessoal, atividade tem, né? Só vai ficar ocioso nesse período quem realmente não estiver a fim de dar continuidade e de concluir esse módulo. E eu quero acreditar que todos vocês que estão aqui estão comigo e que nós vamos terminar isso juntos. Beleza, pessoal? Podem abrir o microfone aí agora, conversem um pouquinho comigo. Cadê vocês? Estamos aqui, professora. Oi, professora. Oi. Ô, professora, sobre a atividade, você falou agora que tem até hoje para mandar, é a atividade da unidade 2, não é isso? Isso, aham. É a elaboração daquelas 3 perguntas do artigo de concretização do ensino e a polêmica conceitual. Ok. Mandem por mensagem. De preferência, coloque no assunto da mensagem o título do artigo. Daí já facilita para eu saber que aquela atividade se refere a essa da unidade 2. Mais alguém quer falar comigo? Nossa, eu ganhei 200 pontos, então fui bonzinho, eu fiz tudo. Em qual disciplina? Na sua. Práticas de identidade docente? Os pontos já foram acessados. Não esqueça sim, de já mostra acessar aqui. todos os links da unidade Você 1 e da colocou unidade 2. você colocou a pontuação como aconselhamento para o professor, não é isso? Não. Esse aconselhamento do professor nós fizemos em sala de aula. Ah, tá. Não. Foi a primeira aula. Isso. Ô, gente, liguem as câmeras aí. Eu tô com saudade de vocês. Só tô vendo o Beto. Professora. Professora. Beto. Quero ver vocês também. Liga a câmera aí, povo. Ai, quebrou a perna, hein, professora? Você tá louco? Pensa, já tava na época de cortar o cabelo, daí parou tudo. Agora, Nossa, verdade, Marcelo. cor de Verdade. cabeludo. Mas deixa eu te dar uma notícia, amanhã os salões voltam a funcionar o decreto da prefeitura hoje, tá? Ah, graças a Deus, já vou ir cortar já. Você tá louco, tá grande, hein? Mostra a cara aí, Alec. Ô, professora, Você tá louco, o Alex Só. mandou um áudio pra mim aqui. Mandou um áudio pra mim aqui falando que tá com saudade da senhora, que ele tá sem viva voz pra falar. Quem que tá com saudade de mim? O Alex, Alex. mandou um abraço. Ah, o Alex não tá aqui comigo? Ele só não tá conseguindo falar e nem abrir a câmera. Ai, tudo bem. Bom assim, Alex. Daí você não me dá BBB. Professora, vamos. A aula acaba antes de começar o BBB ou não? Só pra saber. Ai, pelo amor de Deus, eu tô ouvindo isso. Não tem. Bora, Manu. Professora, nós não tem mais futebol, nós tem que torcer pra alguma coisa. E é Timbabu pior. Tem um filme lá na unidade 2 que eu coloquei. Rapaziada. Tirem. Fica Mas pior. filme é legal, mas a gente tem que jogar futebol, Bora, Manu. a gente tem que torcer pra alguma coisa. Ô, Então Vitinho, tá sabendo ou não? É Timbabu e time pior. Bora, Já tá fora já, moleque. Assiste o filme que eu coloquei lá para vocês. Enquanto vocês estiverem assistindo, vocês registrem esse momento, tirando fotos lá e me marcando no Instagram de preferência, para a gente fazer o merchan que a empresa tanto pede. O professor. Intervalo. Quem tá me chamando? Eu, Ariane. Oi, Ariane, eu só falo com quem tá se mostrando na câmera. Ah, sempre. Você que lute. Você que lute. Deixa eu perguntar. As aulas vão no horário normal também? Aqui ou não? Não, a gente termina antes, porque é mais rápido, né? Ah, entendi. Não tem um Obrigada. Alex pra ficar atrapalhando na aula.
Vamos lá, então, pessoal. Desativem aí novamente as câmeras e os microfones. Vamos dar início ao 2, sessão 2. Uhul! Uhul! Estão vendo? Oi? Vai ter horário de intervalo? Não. Ô, louco. Professora, vai ter uma horinha pra nós. Então 5 minutinhos pra nós comer, hein, velho. Com fome. Não, vai ouvindo a minha aula e vai comendo. Agora pode comer. Natália, esquenta o ranco, eu tô subindo aí. De não comer na sala de aula continua valendo, mas virtualmente vocês podem fazer o que vocês quiserem aí. Ai, gente, vocês é comédia. Vamos lá, pessoal. Desliguem aí os microfones, então, para eu poder correr com essa, poder conversar um pouquinho mais no final, tá bom? A aula de hoje é embasada naquele artigo que vocês utilizaram para fazer as 3 questões. Democratização do ensino e a polêmica conceitual. Pessoal, desliguem os microfones. Ô, gordinho, silencia esse negócio aí, velho. Silenciem aí os microfones. Pronto, ativei o mudo de vocês. Ninguém fala agora, só a prof. Vamos lá. Então, esse artigo vocês utilizaram para realizar as 3 questões, né? Quem enviou por mensagem a atividade já vai estar um pouquinho mais por dentro daquilo que nós vamos conversar hoje. Então, assim, pessoal, quando a gente fala, né, de condições para aprender e a gente fala em relação à aprendizagem, no campo educacional, a aprendizagem, ela ocorre num plano institucional. E esse plano institucional, o principal agente dele para que a aprendizagem aconteça é o professor, tá? E o professor, dentro de uma sala de aula, agindo com a sua turma, dentro de uma instituição, seja ela pública, seja ela privada, ela é responsável, o professor ele é responsável pela preservação dos saberes construídos até o momento, para a construção de valores e práticas que uma sociedade estima. E aqui eu faço uma ressalva, não só pela preservação de saberes, mas também para a construção de novos saberes. Porque muito do contrário do que acontecia antes, lá no início da história da docência no Brasil, em que os europeus acreditavam que os índios eram uma tábula rasa, eles eram uma folha em branco, e que tudo que fosse impresso ali como aprendizado iria ser respondido de uma forma eficiente. Mas hoje nós temos que ter o olhar de que o aluno traz consigo saberes, traz consigo culturas, costumes, e nós precisamos considerar essas questões quando a gente vai levar o ensino na qual a escola estabelece suas diretrizes e os conteúdos que nós vamos ensinar dentro da sala de aula, seja ela uma quadra, seja ela um laboratório, seja ela uma sala de aula, tá? Então, é de uma responsabilidade muito grande a ação, as atividades que o professor e o ser professor dentro de uma sala de aula, porque ele é espelho para muitos alunos. E eles aprendem, muitas vezes, observando os nossos atos, observando as nossas falas, quando nós tratamos de saberes que já foram construídos, a forma com que a gente conta a história, a forma, os instrumentos que a gente utiliza para demonstrar essa história, os viés políticos, os viés científicos, os viés de aprendizagem que a gente utiliza, tudo isso, ele está sendo absorvido pela criança em sua formação. Então, é de muita responsabilidade a nossa ação à frente de um documento, diretriz, à frente de uma diretriz curricular, à frente de um currículo escolar que nós precisamos cumprir dentro de um ano letivo. Veja só, dentro desse artigo, o José Sérgio de Carvalho, ele cita um professor pedagogo, doutor em educação pela Universidade de São Paulo, o José Mário Azanha.
O José Mário Azanha, ele é conhecido por debater essas questões da democratização do ensino. Porque se o ensino é democrático, ele precisa chegar a todos. E ele precisa chegar de forma igualitária a todos. Todos precisam aprender. Todos precisam ter condições para aprender. Mas o José Mário Azanha, e esse nome ele é muito conhecido na pedagogia, na literatura da educação, por debater essas questões. Então, ele fala que a democratização do ensino, a qualidade do ensino e a preparação prévia dos professores para que, de fato, essa democratização do ensino aconteça, ela não é tão, não faz tão parte da nossa realidade assim. Uma outra questão também que nós precisamos levar em conta na construção desse conhecimento, das condições de aprender, é que a forma com que eu estou ensinando um aluno, de repente, não atenda a todos. E eu preciso utilizar de diferentes estratégias para que o conhecimento seja alcançado, para que eu consiga elevar o meu aluno ao conhecimento que eu quero propagar naquela aula. A gente também precisa lembrar que o Brasil, ele está à frente de muitos países da América Latina na questão da universalização do acesso à educação. E que a promoção do acesso universal ao ensino fundamental de 8 anos, que é o antigo primeiro grau, quem que fez aí o primeiro e o segundo grau? Eu fiz o primeiro grau e o segundo grau, que a gente chamava que era propedêutico o nome do segundo grau. Hoje a gente conhece como ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio, mas nem sempre tiveram essas nomenclaturas. Mas essa promoção do acesso universal ao ensino fundamental, ela não é discutida mais, já é fato, todos têm acesso, não há uma polemização, um questionamento, uma polêmica embasada nessa questão de direito. Já é um direito público solidificado, já é um direito público indiscutível. A opinião pública e a comunidade educacional já aceitou de que o acesso universal ao ensino fundamental de 8 anos é fato e é direito. Então, não gera polêmica, ou se gerar, ela não é dado ênfase, né, nessas pequenas polêmicas que podem ser geradas ou que já foram geradas em torno dessa solidificação do acesso universal ao ensino fundamental de 8 anos. Bom, acontece que, já que o ensino fundamental de 8 anos não gerou polêmica, vamos gerar polêmica em outras questões. Então, a comunidade educacional e a opinião pública, já solidificando de que o ensino de 8 anos é direito público e é indiscutível, então começou a gerar polêmicas em torno de outras questões, em torno das questões das políticas públicas direcionadas para a escola, e das políticas públicas direcionadas à escola, e também a questão da evasão escolar. E quando a gente fala de polêmica que envolve a comunidade educacional e a opinião pública, a gente tem aí um problema político para ser resolvido. E essas polêmicas, elas começaram a ser geradas principalmente quando nós falamos de progressão continuada. O que é a progressão continuada? A progressão continuada, ela é essa forma básica de ensino que pressupõe que o aluno ele vai obter competências e habilidades dentro daquele ciclo e que ele não será reprovado. Ele vai obter os conhecimentos por meio de reforço escolar, por meio de um aumento na carga horária, seja de 1 ano ou mais, para se apropriar daquele conhecimento, mas ele não vai reprovar. Então, a polêmica, ela já começa aí, na questão da progressão continuada e também no estabelecimento dos ciclos, tá? Fundamental 1, Fundamental 2. O que o aluno precisa, né?
apresentar para ele passar de ano? O que ele precisa apresentar como resultado para ele passar de ano? Então, a progressão continuada ela é muito polêmica, porque ela não tem essa questão da reprovação. O aluno ele vai passar para o próximo ano, para o próximo ciclo, mesmo que ele tenha que passar por diferentes recursos, reforço, aulas de apoio, inúmeras intervenções que podem ser feitas na escola para ele dar continuidade ao seu ensino. Então, uma das polêmicas geradas foi a progressão continuada e aí também a questão da evasão escolar. Com a progressão continuada, nós temos que, e isso ele é comprovado, né, por meio das estatísticas e os números que o Brasil apresenta quando a gente fala de ensino e de qualidade de ensino, que com a progressão continuada, nós temos uma queda na qualidade de ensino. Porque uma coisa é você universalizar o ensino para todo o seu país, se destacando de outros países dentro da América Latina. Mas e a qualidade? Será que esse ensino universalizado, ele não está promovendo um caráter de ensino falsamente democrático? É para todos, mas a qualidade a gente já não pode dar tanta ênfase, porque a questão da progressão continuada fez com que o despreparo de muitos professores para lidar com essa progressão fazer com que os alunos avancem para novos anos, para novas etapas do ensino básico, de uma forma a ser questionada e, obviamente, falando de comunidade educacional e opinião pública, polêmica. Falando em formação de professores, pessoal, tendo essa ideia de... Oi? Mas no caso daí dessa progressão continuada, o erro também não está muito na questão da vontade do aluno, porque a gente sabe também que muitas vezes as escolas eles querem empurrar o aluno para não ficar com o índice baixo. E o aluno já não tem interesse sabendo disso, aí que fica nessa, então não precisa aprender, vou me passar e tal. Exatamente. Imagina aquele aluno que não gosta de estudar, descobre que ele não reprova de ano. O professor, ele está preparado para lidar com essa realidade? Quais são os instrumentos que os professores podem utilizar para motivar esse aluno a estudar, mesmo ele sabendo que ele não vai reprovar? Mas daí nós temos uma outra questão. A perseguição de objetivos, ela continua sendo a mesma, que é gabaritar o aluno, elevá-lo à formação na educação básica. Mas aí nós professores, nós temos milhões de dificuldades que entornam essa questão. As faltas de verbas, e aí a gente precisa falar de política, as nossas condições de trabalho, como essas escolas estão recebendo esses alunos e como estão amparando esses professores, porque a gente fala muito de acolher o aluno, de receber o aluno, de que aluno a gente não escolhe, a gente acolhe, mas o professor ele também precisa ser acolhido. Ele precisa ter boas condições de trabalho para o exercício da sua profissão. E aí a gente também fala de formação de professores. Quem são esses professores que estão lidando com a progressão continuada? Eles estão capacitados para motivar os seus alunos? E motivação é um quesito dentre 1000. Existem muitas outras, as dificuldades de aprendizagem, os diferentes ambientes, o entorno da escola, enfim. E a gente tem, então, que todas essas questões, elas estão dentro da escola. E ela aparece para nós, enquanto professores, como um grande desafio a ser superado e a ser vivenciado. Porque você vai chegar numa escola e, de repente, você não vai ter a estrutura que você idealizou. E, de repente, você vai olhar para a sua realidade e vai se sentir incapaz. E aí vai ter vontade de desistir,
como o caso da nossa primeira solução de problema, da primeira aula. E aí a gente vai falar o que para esse professor? Então, ainda hoje, embora isso tenha décadas para trás de história, de história que foi construída, e aí quando vocês assistirem o filme, vocês vão ter vários insights do porquê nós ainda repetimos algumas práticas de tantos anos antes de nós. Então assistam o filme, porque é muito, assim, muito enriquecedor. E mesmo com tantas décadas para trás, nós continuamos perseguindo esses mesmos objetivos, lutando pelas verbas, lutando por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Muitas vezes nós somos ignorados, né, bombardeados, recebidos com tiros de borracha, com bombas e tudo mais. É a realidade, né, que torneia a nossa profissão. E aí, pessoal, para a gente falar de democratização de ensino, qualidade de ensino e de uma sólida formação do docente, para a gente abordar essas questões, para entender as condições de aprendizado, a gente precisa, antes de tudo, entender os conceitos. O que é a democratização do ensino? Aqui se dá a qualidade de ensino. Como que eu vou promover uma sólida formação dos docentes? E isso passa a ser dever do Estado. Porque, afinal de contas, a escola não está formando cidadãos? Esse cidadão não vai compor uma sociedade cheia de direitos e deveres? E aí, quando a gente fala de democratização do ensino, a gente tem diferentes visões do papel da escola. Então, por exemplo, educação de qualidade. Tá. Professores acham que a educação de qualidade ela está relacionada a formar pessoas letradas, empreendedores de êxitos, consumidores conscientes. As indústrias acham que o papel da escola, isso é um exemplo, tá, pessoal? Os professores podem ter a ideia de todos. Estou brincando aqui com as opções que nós temos no slide. As indústrias têm a visão de que a escola precisa preparar essa criança, esse aluno, para aquisição de habilidades e competências, para que ele seja um bom empregado, para que ele seja obediente, para que ele seja submisso, para que ele seja eficiente, para que ele cumpra horários, regras. Mas os sindicatos acham que as escolas têm que formar cidadãos críticos, cidadãos que vão lutar por seus direitos, que vão lutar por melhores condições de trabalho. Então, os sindicatos acham que as escolas têm esse papel. Mas o Estado, ele quer ele pensa que a escola, ela tem outra função, de formar cidadãos pensantes, críticos, que vão gerar renda para o Estado, que vão ser mãos boas para o trabalho. E a família? Como que a família pensa a escola? A família pensa a escola como um órgão de formador de pessoas letradas? Então, tá vendo como a visão de escola, ela em muito se diferencia nos diferentes âmbitos e patamares que nós temos na sociedade? E aí, o que é democratização do ensino? Se eu faço o que a indústria quer, eu não estou sendo democrático com a ideia do professor e dos sindicatos. Mas se a escola atende somente a ideia de que o Estado do que o Estado quer da escola, apesar de que é o Estado que proporciona o direito ao ensino. Então, será que ele tem um poder maior na escolha do que ele quer que a escola ensine, do que a escola forme? Então, veja que esses diferentes contextos da nossa realidade têm visões de mundo diferente do que precisa ser ensinado na escola. Cadê a educação financeira dentro da escola? Quantas vezes você utilizou a tabela periódica que você aprendeu em química na sua vida, no seu cotidiano?
Então, a democratização de ensino, a qualidade de ensino e a sólida formação do docente, ela é questionada em diferentes âmbitos da sociedade, por conta dessa diferente visão de mundo que que esses aspectos, né, que esses itens, que essas presenças têm da escola. Pode falar. Alô? Quem estava falando comigo? Oi? Bom, continuando. Então, pessoal, nós temos diferentes, né, visões de mundo voltadas para a escola, voltadas para uma educação de qualidade, voltadas para a democratização do ensino. E a escola não dá conta de atender a ideia, a visão de mundo de tão diferentes instituições sociais, como a família, o Estado, os professores, os sindicatos, os professores, as indústrias e tudo mais. Então, para uns, a educação de qualidade, ela é a aquisição de competências e habilidades. Para outros, a formação de um cidadão solidário, de um cidadão com empatia, de um cidadão contestador. Então, assim, permeia-se diferentes ideias, né? Diferentes visões de mundo na formação de um cidadão na escola. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não. Então, vamos lá. Imagina, por exemplo, que eu tenho... E se eu tiver uma escola que ela está totalmente direcionada para aprovação no vestibular, por exemplo? Tem escola que coloca até faixa, assim, ó, na frente. Quantas aprovações teve na medicina? Quantas aprovações teve na área do direito? Né? Na pedagogia, na educação física, eu não vejo propaganda. Mas na medicina, a gente vê propaganda, primeiro colocado, né? Escola tal. Professora. Oi. Então, foi eu que queria falar que deu um probleminha aqui na internet. Então, nesse caso das escolas, hoje eu vejo muito aqui na nossa cidade, aqui em Arapongas. O pessoal é o Beto. Oi, Beto. Tá? Eu vejo muito das pessoas divulgarem o curso de Direito e o curso de Medicina. Dão ênfase a essas duas profissões, sendo que todas essas outras profissões anteriores, para formar qualquer outra profissão, precisa de um professor, né? E nunca eles dão ênfase nesses cursinhos. Eu vi até uma publicação da Folha de São Paulo, foi até no site. Eu acho que eu vou conseguir, vou te mandar. Um aluno falando, obrigado, cursinho pré-vestibular, por ter postado, por eu ter passado em geografia, mas era uma sátira, entendeu? Era dizendo que... Isso. Exatamente. Eu acredito que isso acontece pelo fato do passado, porque conversando com minha mãe, com o pessoal mais velho, você pode ver que antigamente, faculdade, para eles era resumida em 3 coisas. Era medicina, advocacia e veterinária. Sempre daí vinha alguma coisa de terceiro, mas sempre era advogado ou médico, advogado ou médico, advogado ou médico. Então, isso continua até hoje. Eu acredito que, por causa disso, eles dão mais ênfase, porque é o que o povo mais procura. E sempre é o pessoal com mais poder aquisitivo. Você não vê uma pessoa que saiu de um colégio público entrando num cursinho desse que você paga R$1.000 por mês para passar em medicina numa pública. E aí eu pergunto para vocês, como que uma escola, onde os atores sociais lutam pela verba, lutam por melhores condições de salário, lutam pelo reconhecimento da profissão, porque é só assim que o ganho vai aumentar, o reconhecimento da sociedade vai aumentar, como que uma escola embasada nessa luta não propaga a sua função? Não, ela enaltece o aluno que passou na medicina, que
é louvável, óbvio, não há discussão em relação a isso, mas por que também não propaga outros cursos, né? A capacidade, a escolha do aluno em relação a outros cursos. Então, luta-se por uma coisa, mas se propaga outra. Mas daí eu vejo que é mais uma questão de marketing, né, professor? Porque eles chamam mais atenção pela qualidade, pela dificuldade de você passar em primeiro em medicina, passar primeiro em direito, por ser mais difícil, mais concorrido, do que você passar em primeiro em algum outro curso, sabe? Que não tem tanta disputa. Fala em mais difícil. É mais complicado, porque eu acredito assim, para você entrar numa faculdade pública de medicina, é bem mais difícil do que você entrar numa faculdade pública de educação física, de pedagogia. Não querendo desmerecer, mas o nível de dificuldade, quero dizer, mas o nível de dificuldade eu acredito ser bem maior. Por isso que pelo fato deles sempre colocar medicina e direito, pelo fato deles provarem que ali tem profissionais que conseguem ensinar o pessoal para que eles consigam ser primeiro. Lógico que também tem muito mérito do aluno, mas eu acredito que seja mais por marketing, falar assim, ó, aqui a gente consegue passar nas mais difíceis, então, teoricamente, na cabeça, ficando inconsciente que as mais fáceis, entre aspas, mais fáceis, também eles têm condição de fazer o aluno passar. Então, essa ideia, Marcelo, assim, eu entendi exatamente o que você falou e concordo em partes. O que acontece? Quando a gente fala de mais difícil e mais fácil, de cursos mais valorizados ou menos valorizados, a gente está falando de qual protagonista? O aluno top nota 10? Ou o aluno com dificuldade de aprendizagem, com dificuldades econômicas, com dificuldades na sua família para estar na escola, que mal consegue te trazer um dever de casa, inclusive nós vamos entrar nessa questão também do dever. Então, assim, o mais difícil, geralmente, depende do protagonista. Pode ser que entrar num curso de geografia fosse extremamente difícil por conta das condições desse protagonista, das condições desse aluno. Pode ser que medicina seja inalcançável para uns e não tão difícil para outros. Pode ser que a pedagogia seja algo extremamente difícil para aquele aluno com diferentes condições de ambiente, de aprendizado, de dificuldade, tudo que torneia um ensino, entende? Então, quando a gente fala do mais fácil, do mais difícil, do curso mais gabaritado, do menos gabaritado, da escola elitizada, da escola pública, a gente precisa colocar o protagonista em ação, para a gente entender de quem é que a gente está falando. E aí, interessante, né? Cadê o professor? Foi com vocês que acho que foi numa aula gravada, mas eu não sei se foi para vocês, que eu faço esse questionamento. A gente vê as políticas, né? As propagandas, as reportagens na televisão, embora já faz tempo que eu não assista. Mas quando vai se falar de educação, vai se falar de escola, da política da escola, de currículo, de aprendizado, de aluno, de chão da escola, né, concretamente, quem é chamado para ser entrevistado? O psicólogo, o assistente social, e o professor? Por que o professor não é chamado? Por que o aluno não é chamado? E daí eu vou me lembrar lá da Escola dos Análises, que solidifica a historiografia da educação no Brasil por meio dessas questões. Cadê as crianças para nos contar, as crianças de antigamente, para nos contar como era o ensino no passado? Quais foram os objetos utilizados nessa construção de história? E os loucos, como eles eram tratados? Então, assim, são muitas questões, né, que a gente precisa considerar nesse ideal de educação, no que é essa educação de qualidade, no que é essa democratização do ensino. Por que o aprovado no curso de medicina, ele é enaltecido? E por que o aprovado no curso de educação física, tão importante quanto qualquer outra área, também não é enaltecido? Aonde é que nós estamos errando, né? Então, a gente precisa refletir nessas questões. E aí, pessoal, eu vou citar o Platão, né? Quem leu o artigo vai saber que ele está lá.
que o Platão, ele persegue uma corrente de pensamento que ele fala assim que um orador, né, no caso que ele cita como se fosse o professor, né, um orador competente, ele pode usar sua capacidade tanto para persuadir uma comunidade para aceitar uma lei justa, como uma lei injusta. Por quê? Porque ali ele é uma autoridade. Só que quando nós falamos de uma escola que baseia a educação para a formação de competências, habilidades e para capacitar esse aluno para enfrentar as dificuldades de uma sociedade, a gente está falando diretamente de eficácia de resultados. Quando eu falo de competência e capacidade, eu espero o quê? Resultados. Que tipo de resultado que essa escola está dando? Por que estatisticamente os nossos números estão decrescendo dia a dia? Por que nós não estamos lá no topo da educação? Qual é o valor moral que está sendo construído na escola? Então, pessoal, a gente precisa um pouco, eu não falo deixar de olhar, mas dar ênfase em outras questões, como nos ensinou Platão, de que a ação educativa de qualidade ela é essencialmente de natureza política e ética, e não apenas no desenvolvimento de competências e capacidades. Então, eu preciso ter valor moral, eu preciso ter valor ético, eu preciso olhar para o outro. É uma educação que a gente pode chamar de democrática? Quais outras questões estão sendo deixadas de lado para que eu possa escrever de uma forma justa, de uma forma global e que atenda todos os princípios de uma democracia? É muito difícil a construção desse conceito, porque quando a gente fala, quando a gente delineia a democracia, alguém vai ficar de fora. Seguindo essa linha de raciocínio e de que a construção desse conceito de educação democrática é extremamente complexa para nós, ainda hoje nós temos essa dificuldade, a gente precisa, além das capacidades, habilidades e competências que nós estamos formando nos nossos alunos, verificar qual está sendo o resultado disso. E se nós estamos utilizando meios adequados, se o professor está utilizando meios adequados para que o conhecimento que nós queremos incutir em nossos alunos estejam sendo eficazes. Quais são os meios que os professores atualmente estão utilizando para educar, para ensinar os seus alunos? Ele está focado só em competências e habilidades? Ou ele também está formando um cidadão ético, um cidadão democrático, um cidadão que sabe fazer uma boa crítica, embasada no conhecimento e não no achismo, porque hoje tem muito relativismo, eu acho isso, eu acredito nisso, mas para mim não é assim. Mas concordo com você em partes, mas não sabe argumentar, não sabe embasar cientificamente uma resposta, não sabe embasar em dados concretos. E aí você quer ver a bagunça que virou isso? Entra no Facebook. A gente escreve A, o público comenta o abecedário inteiro, menos o A. Não é? Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para os resultados dessa educação universalizada, de como está essa qualidade, em que tipo de cidadão nós estamos formando e em que nós iremos fazer a diferença. Olha só, quando a gente fala de escola e dos caminhos de aprendizagem, das condições de aprendizagem, dos diferentes rumos que a escola pode tomar no nosso país, a gente tem divergências de ensino dentro dessa comunidade. Então, nós temos a escola voltada para as políticas públicas, nós temos a escola que é voltada para todos, a escola para todos, a escola democrática, aquela escola que vai receber
diferentes alunos. Vou colocar para carregar aqui o notebook, senão eu vou ficar sem bateria. A escola para todos. E nós temos uma outra linha que a escola pode seguir, que é as práticas, a escola da prática pedagógica, a escola da formação de indivíduos livres. Aí vamos pensar, por exemplo, na instituição que vocês escolheram para se graduar. Qual o nome dessa disciplina nossa? Práticas pedagógicas, identidade docente. Qual o nome da outra disciplina? Práticas pedagógicas, cultura corporal e cidadania. Práticas corporais, enfim, a gente tem inúmeras disciplinas que abordam as práticas pedagógicas. Será essa presença de disciplina nos mostrando o caminho que a instituição que vocês escolheram para se graduar? Será essas disciplinas, será que a presença dessas disciplinas nos dá o direito de olhar dessa forma, pelo caminho com que a instituição escolheu para conduzir os seus alunos à formação de uma graduação? Pois bem, temos lá, vamos voltar agora para a escola básica, para a educação básica. 2 vieses, políticas públicas e práticas pedagógicas. E quando a gente fala em formação de indivíduos livres, pessoal, estava ansiosa para chegar nessa parte da aula. Quando a gente fala de formação de indivíduos livres, a gente vai lembrar da publicação de um livro de Paulo Freire, que é a Pedagogia da Autonomia. Quem que já leu esse livro? Conversem comigo aí, pessoal. Alô? Não li não, professor. Quem mais? Alguém leu Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire? Eu também não li, não. Os pedagogos aí? Não, ninguém? Essa lei... Ele fala um questionamento sobre... Ajuda de R$600. Ô, Globo! Pessoal, eu coloquei lá na aula da unidade 2 esse livro para vocês baixarem, para vocês lerem. É a Pedagogia de Autonomia de Paulo Freire. Então, nos dando a dica, né, do quanto que qual viés divergente esse autor segue. E aí eu coloquei aqui algumas citações, né, que nos fazem refletir em relação à universalização do ensino e que, consequentemente, eu estou falando de universalização de oportunidades. O branco, o negro, o amarelo, o mais pobre, o mais rico, o mediano, o índio, pessoas das mais diferentes, com as mais diferentes dificuldades de aprendizagem, tão presentes hoje na nossa sociedade, por conta de inúmeras situações, má alimentação, desnutrição, a questão da microcefalia. Já já nós teremos uma grande parte de alunos com essa patologia, por conta, né, do que nós vivemos aí alguns anos passados. E aí, falando em universalização e democratização de oportunidades, eu trouxe algumas frases, assim, valiosas para que possamos refletir. E muitas delas foram tiradas desse livro da Pedagogia da Autonomia, do livro da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Todo educando sabe que deve respeitar o educador, mas o educador precisa fazer-se respeitar. Arendt, 1978, também um outro educador, cita que, onde se faz necessária a coação, a autoridade falhou, uma vez que numa relação de autoridade, a submissão é voluntária, tal como numa relação entre médico e paciente. Gente, ele citou isso lá em 78. Olha o que está acontecendo nas escolas hoje. Alunos que estão jogando carteira em professor, alunos desrespeitando, agredindo,
matando dentro da sala de aula. Aonde foi, né, que esse processo errou? Aonde foi que nós perdemos o fio da meada e que essa realidade permeia o chão da escola? Há uma falha na autoridade. Por conta do quê? Porque eu não propaguei a minha profissão, as minhas ações e a importância, e preferi, por exemplo, exaltar quem foi aprovado num curso de medicina, por conta de uma valorização, da desvalorização de uma sociedade que não vê o professor como a profissão mais importante dentro do contexto político, social, escola, faculdade, enfim, os diferentes níveis de ensino. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Todo educador precisa ser seguro no andar, no falar e principalmente ensinar. Satisfazer também a curiosidade de seus alunos, sendo gentil e dizer, vou procurar e trago da próxima vez. Com essas características, você será um bom educador. Então, aqui a gente tem algumas citações que estão presentes lá no livro de Paulo Freire, que eu deixo para vocês lá na pós-aula, para que vocês façam o download e para que vocês leiam. Pessoal, quem vai ser professor precisa conhecer essas obras, não precisa concordar com elas. Afinal de contas, nós precisamos lembrar que nós somos seres que podemos criticar, aceitar, enxergar de outra forma, respeitar a visão de mundo do outro. Então, não necessariamente você precisa concordar, mas você precisa ter acesso a esse material, porque você só vai poder criticar se você, de fato, ter contato e conhecer afinco essas produções. A gente precisa também lembrar que quando a gente fala de democratização do acesso à escola, ou seja, todos têm direito à educação básica, a gente precisa falar de desafios. Quais são os desafios que implica a democratização do acesso à escola? Então, a gente tem a questão da igualdade, a questão da tolerância, a não violência, a solidariedade, a democracia política e social como seu maior compromisso. Então, o professor ele precisa cultivar nele próprio esses desafios. Se ele não tiver consigo esses princípios, ele não consegue transparecer, lembrando que o aluno, ele muito nos observa. Ele está com o olho atento naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos publicar em redes sociais. É ou não é verdade, pessoal? Tem muitos aí que ficam, que são bem próximos a mim, que trocam ideias, que me mandam mensagens aqui, que estão acompanhando as publicações. Por quê? Porque se espelha, porque quer ver o caminho que traçou para seguir igual ou melhor, para criticar também, seja ela uma crítica positiva ou não. Então, nós precisamos carregar conosco essa base. Se nós não tivermos, nós não vamos conseguir passar isso para os nossos alunos. E isso vai refletir certamente na formação de uma sociedade. Só um professor que cultiva essas virtudes, quais virtudes? A igualdade, a tolerância e tudo mais que nós já falamos aqui. Só cultivando essas virtudes você vai poder ensiná-las. Lembrando que não é o grito, mas o voo do pássaro que faz com que o bando o siga. Então, aqui a gente está pautando o quê? A atitude. Não adianta você falar, ser moralmente, politicamente correto, mas na sua ação você falha quando você está ao público. E aí, aquilo, eu defendo muito aquela frase, né, de que o certo é certo e o errado é errado, mesmo que ninguém estiver olhando. Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa melhor,
embasada nas questões da igualdade, da tolerância, da não violência, da solidariedade, da sororidade, hoje tão falada essa palavra, da empatia, né, dessa democracia social, política. Se nós não cultivarmos isso em nós, em vocês, que serão professores, será que o bando vai seguir? A banda? Né? Ou será que vai tomar um caminho contrário? Então, é de muita responsabilidade o nosso papel na sociedade. E aí a gente conclui, dentro de todas essas ideias que nós tiramos aqui do artigo, né, da democratização do ensino e a polêmica conceitual, que a gente não consegue, né, escrever um conceito sólido que englobe todas essas questões em algumas linhas. Né? Não é um ponto que você... Não é um objetivo que você tem que você alcança. É um processo. E quando a gente fala de processo, a gente fala de tempo. Porque todo processo, ele leva um tempo para acontecer. Seja meses, seja anos, seja décadas, seja séculos. Olha quanto tempo a gente está lutando, né? Para defender a educação básica, para defender a ação dos professores, por melhores salários, por melhores condições de trabalho, para uma formação democrática nesses alunos. E o que a gente está vivendo hoje, né? Como que está o resultado do que a gente tem da universalização do ensino no Brasil? Então, fica aí de reflexão para vocês. Vou abrir o microfone agora para vocês interagirem comigo. Vixe, Maria, travou tudo. Culpa da Vivo. Professor. Ai, bebê. Eu acho que a professora caiu, mano. Ideia. Ideia mesmo, ela não tá mais na sala. Ela vazou já. Acabou a aula, professora tchau, caiu obrigado. mesmo, mano. Ah, voltou. Ô, louco, professora, acabou a aula, meteu o pé já. Ô, louco, professor. Já deu horário, né, professora? Eu não estava nem escutando. Valkyria saiu. Até a professora fez, né? Nossa, a professora abandonou nós, não. Terçou, galera. Bora tomar uma breja, assistir a Manu sair. 12 minutos de intervalo. Ô, Dente, Oi. já você viu o pratão de janta que o pai bateu, né? Respeita. Meu amigo, você tá louco, velho. Você tá racionando pra mim comer a semana inteira. Ô, mó fome, filho. Falei, vou bater um rango durante a aula também. Acho que a professora caiu mesmo. Caiu, mano. Mas ela tá no... Mas ela tá aqui na sala. Ela tá no chat. Então, mas Manda ela tinha mensagem. saído, ela voltou agora, eu acho. Mas ela não tá respondendo. Não, mano. Acho que ela nem chegou a sair, não. Ela saiu, velho. Acho que ela deu uma silenciada e foi comer, mano. Ela foi bater no rango. Você tá louco. Acho que a conexão da Só acho que ela professora tá deve escutando ter caído. tudo que ela tá falando. Eu acho que a internet dela caiu. Deve ser da Vivo. Voltei. Olha lá, voltou. Aê! Falou, professora, achei que tinha acabado. A professora falou tchau, já meteu o pé. Falou, professor, falou pra nós que Achei não podia que eu comer, que foi tivesse comer. sido derrubada. Levou bom. Tá usando Falou, o hack, né, Professor, professora? você comendo, eu vou falar. Pra nós. Deu A 5 professora tá minutos, usando o hack, era o ban, né? Só foi pegar um rango, filho.
Pessoal, alguém tem alguma consideração sobre tudo que nós conversamos hoje? Que queira contribuir, que queira tirar dúvidas, questionar, agregar? Bom, é igual. Queria falar. Pode falar aí, depois eu falo. Pode falar, depois eu falo. Voltando àquele assunto lá, questão de medicina, direito, as coisas, tipo assim, eu acho que as escolas fazem muito, tantos alunos passaram, vão fazer medicina e tal, mas eu vejo bem poucas delas falando os alunos que se formaram nas áreas que eles passaram, que é medicina, direito, eles fazem fusão tudo para quem passa, vão para a avenida e tudo, mas depois eu não vejo eles fazendo, tantos alunos se formaram que saíram de tal escola, de tal cursinho, e eu não vejo isso, só vejo quando eles passam. Agora, quando eles se formam mesmo, que é o que realmente interessa, eu não vejo eles fazendo festa. Então, é uma questão que a gente precisa discutir, né? E será que quando vocês estiverem dentro da escola, vocês vão peitar essa situação? Escuta, ó, fulano passou em educação física, vamos enaltecer ele também. Vocês vão peitar essa situação? Mas nesse caso, é muito escola particular que acontece isso. Escola pública, mesmo que o aluno passe em medicina, que é muito difícil, aluno que passa em direito, que acontece, mas é difícil, ou aluno que passa em qualquer outro curso, mas escola pública... Não, sim, eu estou querendo dizer na anunciação de quem passou, não. A escola pública não demonstra nada. Escola particular. Não mostra quem passou e quem reprovou. E normalmente, sempre quem mostra que passou é escolas de cursinho, pelo menos aqui em Arapongas. O cursinho do Prisma aprovou tantos alunos em Direito. O cursinho do Prisma aprovou tantos alunos em Medicina. É só cursinho particular. Você não vê escola municipal, estadual. A gente teve 90 alunos no terceiro ano que prestaram o Enem, tantos desses passou. Não, nem escola pública não tem isso. Então, por isso que eu já imagino que eles não colocam esses cursos menos valorizados, vamos dizer assim, pelo fato da oferta e demanda. Porque eu penso que os donos do curso querem dinheiro. Então, quanto à propaganda que eles mostram, é o pessoal que tem mais elitizado, que vai buscar esse tipo de curso que gera mais renda para eles no futuro. Então, mas daí será que a gente está falando de uma educação elitizada? Porque a escola particular, ela não está para a sociedade como a escola pública. Na escola pública, é uma coisa elitizada. Sobre o pico de classe média, a gente tem o que tem uma família completa, o que não tem, o que vai com os avós, com os tios, em péssimas condições. E na escola particular, essa realidade talvez não esteja tão exposta assim. Será que isso interfere também nos resultados? Logicamente interfere. Porque se coloca no lugar de um aluno que estuda em colégio público. Eu vou dar um exemplo meu. Caso eu quisesse prestar medicina, eu não teria condições. Não pelo fato de pagar, eu ganhei bolsa, tudo, estou estudando numa federal ou uma estadual, mas é um curso que é integral. Eu preciso trabalhar para ajudar a me manter, ajudar um em casa, do mesmo, e um aluno de escola particular provavelmente não tem essa necessidade. Então, dificilmente você vai ver um aluno medicina não é democrático. Oi, não entendi a pergunta, cortou. Então, eu posso dizer que o curso de medicina não é democrático? Não, ele não é democrático. É elitizado? É elitizado, com certeza. Mas será que muito quer exercer essa profissão não vai galguear meios para, de alguma forma, adentrar esse curso, mesmo com todas as dificuldades financeiras? Não, lógico, sempre tem a exceção, mas não é a regra, né, professora? Sempre vai ter um ou outro que vai conseguir se esforçar, se dedicar mais e vai conseguir, lógico, isso aí é mérito da pessoa, mas não necessariamente é uma coisa que é aberta para a população no geral. Isso é medicina é elitizada, a maioria dos cursos são integral e muito isso nas faculdades públicas, porque eu vejo veterinária em faculdade pública integral, direito, enfermagem em faculdade pública. A maioria dos cursos de saúde em faculdade pública são integral. E não é todos os alunos que têm condições de estudar em período integral.
É importante Não a é, gente não é dizer nem, não é nem isso que você capacidade falou. cognitiva de entrar no curso, é a capacidade de se manter nele. Sim. Então, a gente precisava pensar, falando, né, da graduação de medicina, em uma nova estrutura de ensino da medicina, uma nova estrutura do curso, para que mais pessoas pudessem ter acesso a essa formação. Agora, por que nós estamos falando de medicina e nós não estamos falando, por exemplo, da formação de professores? De quem Porque está fazendo curso de geografia, de quem está fazendo o curso de biologia, da educação física, matemática, história, enfim, todas eu as acredito, disciplinas que a gente tem postado na educação básica dentro da escola. eu acredito que pelo fato dos ensinos dessas matérias terem mais abrangência social de capacidade do aluno se manter no curso. Porque não é um curso que você precisa estar integralmente, você pode estar lógico que trabalhando, com certeza vai ficar bem mais difícil. Mas ainda você ainda consegue conciliar estudo e trabalho. E eu acredito que é por isso. E, no caso, a medicina é bem elitizada. As matérias de graduação, de ensino público, que está presente nas escolas, são matérias que eu acho que são mais acessíveis à classe mais baixa e média do nosso país. O que você falou, né? A gente tem, né, também filhos de empregadas domésticas, filhos de, né, pedreiros que adentram a medicina, mas realmente não são regra, né? Uma exceção, foge, né, aquilo que nós estamos acostumados a assistir, a ver. Então, assim, agora imagina, se a gente tem problema na graduação em relação à democratização do ensino, o que falar da educação básica? A educação básica, eu acredito que é onde deve ser o maior investimento, deve acontecer. Que se todo mundo tiver a mesma base de estudo, lá na frente cada um tem maior capacidade de tentar ingressar no que quer. Por exemplo, mas é muito difícil. Hoje eu acredito, a educação básica pública é bem defasada em questão de estrutura e de organização, superlotação. E daí isso dificulta. Imagina uma criança que está estudando no Prisma, com uma turma com 15 alunos, e outro aluno que está estudando no Pegorer, uma escola municipal aqui de Arapongas, com 40. O aluno no Prisma tem 15 alunos e 2 professores, aqui tem 40 para 1. Então, acho que a dificuldade está na base. Se a gente conseguir transferir o maior investimento que está sendo investido nos cursos superiores, na formação de base, a formação superior seria mais fácil e menos gasto teria. Eu penso dessa forma. Entendi, Marcelo. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Professora. Sim. Aqui em Jandaia tem um colégio estadual, e igual o Marcelo está falando, que 40 alunos e tal. Aqui é um colégio estadual, a gente só tem 2, então ele é super lotado. Mas primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, os alunos já têm cursinhos de quase todas as áreas, fora do horário, à noite, principalmente, de cursinhos. Tem de educação física, porque eles chamam a gente que é estudante, que eles sabem que a gente é estudante de educação física, pedagogia, enfim, todas as áreas, chama lá para a gente mostrar, falar com aqueles alunos que estão saindo do ensino médio, como que é a educação física na faculdade. Então, assim, e outra também, a campanha de colocar no mural e tal, vai saindo as relações dos estudantes que foram aprovados, tá lá no mural para todo mundo ver, a sociedade ver que fulano passou em educação física na Unopar, passou em direito em tal lugar, tem tudo isso. E no final de tudo, eles ainda fazem um coffee break lá para o pessoal que foi aprovado na faculdade. Então, eu acho assim, interessante. Vai muito da cultura dos professores, dos diretores da escola. Porque hoje a sociedade é assim, porque estadual tem que ser mal feito.
Mesma coisa da saúde, é porque é SUS, tem que ser mal feito. Então, tipo assim, nós, profissionais, tem que começar a mudar a cabeça que a educação física não é isso, que a pedagogia não é isso, é diferente. Que a gente tem que Então, saber defender. todas as profissões. Porque, tipo assim, o que eu mais vejo nessa semana de corona aí, ninguém está fazendo live com o advogado, ninguém está fazendo live consultando com o médico por live. Está todo mundo fazendo live com academia, instrutor. Então, quer dizer, nós temos o nosso papel na sociedade. Talvez. Né? Sim, com certeza. E aí também fica para vocês refletirem, pessoal, a questão de que o professor no ensino público, tão batido, maltratado, pisado, mal falado, o professor que está no ensino público é aquele professor que dedicou inúmeras horas de estudo para estar lá. Ele precisou galgar essa vaga, ele precisou passar na frente de muitos profissionais para estar ali. Ele precisou ser o top 10 da lista de aprovados, no mínimo, para estar atuando como professor ali. É um professor que, com certeza, deu continuidade nos estudos, é um professor que lutou por essa vaga um dia, o depois, eu não estou falando do depois, tá? Se ele se acomodou, se ele está num cargo que dá estabilidade, mas ao chegar lá, ele precisou lutar para estar lá. E que o professor da escola privada, de um ensino particular na educação básica, muitas, não estou desmerecendo eles, mas em muitos são amigos do dono, ou são indicação de um outro professor por conta da amizade, não por conta da competência. Não estou generalizando, mas nós temos também essas situações e nós vamos discutir elas nos próximos encontros. Professora, mas você, como você falou aí, que o professor lutou muito, teve que estar no top 10 e tal. Mas você não acha que por isso mesmo, por ele ter lutado, por ele ter se desgastado tanto na carreira dele, ele não teria que incentivar mais ainda os alunos a se espelharem nele, do que quando ele se acomodar, ele ficar atacando a nossa cara, que se a gente não ligasse pro que ele estava passando pra gente na escola, o salário dele ia estar no banco no final do mês do mesmo jeito, ele não teria que incentivar mais ainda os alunos pelo que ele lutou, ao invés de fazer isso? Aí nós temos que considerar outras questões. Não é só o ensino público que é maltratado e pisado, o professor do ensino público também. Mas, muitas vezes, essas críticas, elas não levam em conta a questão de que ele está com uma sala com alunos que não respeitam, com alunos que têm dificuldades, que são 40, 50, 60 alunos numa mesma sala de aula, que ele dá aula de manhã, à tarde e à noite. Não que isso justifique a sua má prática, mas que isso lhe dê condições de trabalho péssimas para ele executar um bom trabalho. Não justifica. Eu acho que sim, o professor precisa ser motivador. E baseado... Professora, deixa eu só fazer uma acrescenta aí nessa sua fala. Só que para o professor crescer, ele precisa de incentivo, né? O professor hoje ele é muito desvalorizado, tanto na escola pública e principalmente na rede particular. Eu vejo muitos professores ganhando uma miséria de salário dentro da rede particular. E, assim, tem outros professores na rede pública. Olha, eu conheço alguns professores que trabalham no Estado que ganham salários astronômicos, que são professores, mas eles galgaram para chegar ali, entendeu? Foram merecedores. Mas tem outros aspectos na questão do professor desenvolver hoje dentro da sala de aula, falta incentivo. Marcelo falou uma coisa que muitas vezes o professor dentro da sala de aula hoje precisa do quê? Hoje lá na base tem que ser investido mais a educação infantil. Hoje, no sentido, ela é muito de qualquer jeito. Tem muita gente mal despreparada, muito mal preparada, na realidade, para ensinar.
hoje eu vejo muitos professores, aqueles professores tecnicistas, onde aplica conteúdo, e na realidade o aluno não aprende nada, porque o aluno não tem voz. Sim, é uma realidade também, e elas estão presentes no ensino público e na instituição particular. A gente também precisa, uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, é que é o seguinte: a gente precisa valorizar a nossa área e enaltecer as nossas ações profissionais, professores. Então, assim, sempre que nós falarmos de educação, nós vamos nos reeducar da seguinte forma: existem professores ruins, péssimos, que, rola bola, que não estão nem aí com o aprendizado dos seus alunos? Sim, é uma verdade, infelizmente. Mas a gente tem funcionários ruins, péssimos, em diferentes áreas, não só na escola, na indústria, na advocacia, na medicina, tão enaltecida, na veterinária. A gente tem péssimos profissionais em todas as áreas. Mas, quando se trata da nossa profissão, nossa ação, a gente vai falar assim: existem professores que fazem a diferença. Existem professores que dão nó na água para poder ensinar o seu aluno. Então, a gente primeiro enaltece aquele que faz, aquele que mostra, aquele que está empenhado, aquele que está na formação continuada, aquele que nunca parou de estudar, aquele que vai estudar as diferenças, que vai estudar as dificuldades de aprendizagem para poder compreender melhor o seu aluno. Mas, embora a gente tenha tantos professores bons já atuando em diferentes modalidades da educação básica, seja no ensino público, seja na educação básica, a gente também tem os professores ruins. Mas a ênfase nós vamos dar nos bons professores, porque é nessa ênfase, modificando a nossa fala, que a gente vai valorizar a nossa profissão, porque senão a gente fala assim, tem professores, mas a maioria dos professores estão acomodados, eles não estudam, então olha a ênfase, a diferença. Então a gente já começa a nos educar na fala para enaltecer e não pisotear, maltratar e chicotear quem está lá na área da educação, porque muitas vezes a gente também não conhece, né, a realidade desses professores. Lembrando que não é só o aluno que precisa ser acolhido, o professor também precisa ser acolhido. Pessoal, alô? Ih, deu ruim. Deu ruim, caiu. Ai, meu Deus. Vocês estão aí? Opa, eu estou. Opa. Só a sua imagem que saiu, só. Aí, voltou. A slide voltou. Voltou. Pessoal, estou morrendo de saudade de vocês. Naveguem em todos os tópicos que eu coloquei lá para vocês navegarem. Assistam o filme, leiam os artigos, façam bom proveito desses documentos que estão ali, fazendo as suas anotações no diário de campo e aproveitando bem o tempo livre de vocês. Contem comigo, mandem mensagens, são contato, mandem sinal de fumaça, porque nós estamos juntos até o fim desse período extasiante. Tá bom, pessoal? Pode crer, professor. Abraço e é nóis. Tchau, professor. Um abraço. Ô, Natália, me responde no WhatsApp. Professora, fala pro Sofia entrar agora pra nós jogar um Fortnite. Oi? Fala pro... Ele aqui, peraí. Não. Aí, John, pode jantar, nego. O professor, o gordinho falou que tá assistindo a aula e jantando, velho. Fomeado. Falou que vai jantar depois. Ia jantar depois de novo. Aí, Marcelão, não deu pro Santos, não, hein? São Paulo meteu a faca, pai. Meteu o vácuo. O Alex tá quietinho. Alex tá devendo a batata, hein, John? Verdade. Na hora que voltar as aulas, vai ter que pagar batata.
quero nem saber. Fora, Manu. Fora, Hashtag fora, Manu. Manu. Brabo.